Vocês já ouviram quase tudo que eu falei, não já? Bastante coisa. Olha, é conversa o que nós vai falar, nós já falou uma parte para você, já falou uma parte para você, mas se quiserem fazer pergunta, fica à vontade, viu? Certo. Não é só eu para falar. Certo. Dentro das coisas que vocês já ouviram, que eu falei, já ouviram falar dos espiritualismos? Uma conversa que nós teve sobre espiritualismos, onde eu falei que existe um espiritualismo espiritualista e existe um espiritualismo materialista. Já ouvi essa conversa também. Este é um ponto que as pessoas, vamos dizer, de hoje, os espiritualistas de hoje, não compreendem. O espiritualismo, ele pode ser espiritualista, mas ele também pode ser espiritualista materialista. E eu quero partir daqui para nós conversar. O que é um espiritualista materialista? É alguém que se diz espiritualista, mas que age sobre a vida humana, age sobre acontecimentos, age sobre razões racionais e emotivas guiadas pela mente. O espiritualista materialista é aquele que quer transformar a vida, os atos da vida humana e as razões racionais e emocionais para outro padrão, que é considerado por esses o certo, o puro, o que deve ser feito. Este é o espiritualista materialista, porque ele age sobre a vida, sobre as coisas da vida. Já o espiritualista, ele não trabalha com essas coisas, porque ele sabe que essas coisas são materiais. Ele age na sua parte espiritual. Essa é, por definição, o espiritualismo que existe hoje no mundo. Os espiritualistas materialistas, aqueles que buscam alterar a sua vida para encaixá-la dentro de um padrão chamado de santo ou poeta, e os espiritualistas, aqueles que buscam agir no seu lado espiritual para modificar este lado espiritual. Nós, que vem tratando de espiritualismo há muitos anos, nós vem tratando do espiritualismo espiritualista. Nós não trabalhamos com espiritualismo materialista. E é a partir dessa visão que eu quero conversar com vocês e vou pedir autorização para colocar isso para todos, para nós esclarecer algumas dúvidas de interpretação que as pessoas têm para o que nós conversamos. Como diria o Olá, isso vai ficar mais tranquilo. Mas eu vou usar um exemplo. Uma pessoa me pediu uma ajuda porque ela não conseguia vencer o sofrimento de não ter um companheiro para ela. E eu dei como repórter a ela que nosso ensinamento não visa você parar de sofrer, mas visa
você aprender a viver com o sofrimento quando ele vem. Por quê? Porque o sofrimento, quando ele vem, é material. É criado por uma razão racional e por uma razão emotiva. Então ele é material, ele não é espiritual. Por isso o espiritualismo materialista pensa, por exemplo, em acabar com o sofrimento. Mas o que nós ensina não é acabar com o sofrimento, mas é aprender a conviver com o sofrimento. Um exemplo que eu já dei também para vocês de manhã. Um moço colocou uma itolha, achando que é uma grande itolha espiritualista, onde uma pessoa era tão rígida com seus conceitos de santidade, que tacava pedra nas pessoas que não eram, não seguiam aquilo que ele achava certo. E um dia ele machucou uma pessoa. E andando de volta, ele tropeçou na mesma pedra e se machucou. E aí uma voz disse para ele: olha, aquele que atira pedra nos outros, tropeça nas suas próprias pedras. Como se isso fosse um grande ensinamento espiritualista, mas ainda é um ensinamento materialista. Por quê? Porque o verdadeiro espiritualista não se preocupa em atirar ou deixar de atirar pedra nos outros. Ele se ocupa com o seu lado espiritual. E o seu lado espiritual é saber como você vive quando atira pedras ou quando recebe pedras. Então a diferença é exatamente nisso. O espiritualista materialista, ele analisa atos e quer mudar atos e razões. O espiritualista espiritualista aceita os atos, as razões que são criadas e aprende a vivenciar espiritualmente aqueles atos. Ficou claro isso? Esse é o ponto de partida e é a partir daí que eu quero falar. Eu disse para o moço, de manhã, a vida é uma encarnação. Concorda com eu? Ou seja, a vida é um campo de provas para o espírito. Agora, será que este campo de provas se reflete no que você faz, ou mesmo naquilo que racionalmente você vive, de uma razão racional ou razão sentimental? Eu acho que não. Por quê? Vocês estão aqui. Vocês têm. Cada um que está aqui está vivendo com uma emoção o estar aqui. E essa emoção que vocês estão vivendo faz o estar aqui ser diferente dos vocês. Estar aqui é um ato. Mas só que este mesmo ato, vivido com razões emocionais ou razões racionais diferentes, transforma este ato em coisa diferente. Podia ser que tivesse muitos aqui e alguns tivessem vindo aqui pedir para ganhar alguma coisa, outros tivessem vindo aqui só pela vontade de estar aqui. Cada um estaria vivendo estar aqui como uma atividade diferente. Então, essa produção mental, seja a razão racional, seja a razão sentimental ou emocional, também é vida. E se também é vida, é prova. Não pode ser mudado. Essa é a diferença. O espiritualista
espiritualista, ele não se preocupa em mudar essas coisas. Ele entende que tudo que ele vive externamente, bem como tudo aquilo que a mente cria, seja de emoção, seja de rajão, são povos. São oportunidades de trabalho. Então veja, o que é, neste caso, o trabalho que vocês precisam fazer como aproveitamento da encarnação? Não é mudar a vida, não é mudar o que você pensa, não é mudar o que você sente, mas agir sobre todas essas coisas de uma determinada forma. Como? Mantendo-se em paz e harmonia. Felicidade. Então é você aprender a receber uma pedra com felicidade. Mas também é aprender a jogar uma pedra com felicidade. Este é o trabalho do espiritualista e espiritualista. Ele não se ocupa com a vida, ele não se ocupa em mudar a vida. Ele observa a vida e tenta viver com a vida de uma forma que a vida não domine ele. Nem que ele domine a vida, mas passe a viver a parte da vida. Mesmo que a vida esteja para a direita, se ele quiser, está para a esquerda. Ele está para a esquerda. Ficou claro isso? Dentro dessa vivência, existem algumas coisas que vocês precisam, dentro dessa busca, desse trabalho, existem algumas coisas que vocês precisam plenamente compreender. A primeira coisa, cada um é um. O que quer dizer isso? Cada um é um. Cada um tem um pensamento, uma sensação diferente. Cada um é diferente do outro. Esse é o primeiro ponto. Você não consegue trabalhar essa questão do que lhe vem à mente, do aprender a conviver com a vida em harmonia, sem você ter a convicção de que cada um é um. Por quê? Por quê? Porque quando você não trabalha com a ideia de que cada um é um, você trabalha com a ideia de que existe um chefe, que é você. E que todos ou são ou têm que ser o que você acha certo. Esse é o primeiro detalhe. Quando a vida lhe joga alguma razão, seja racional ou seja emotiva, ela lhe diz, isso é o certo de você fazer. Isso é o que você tem que fazer. Isso é o que você tem que cobrar que os outros façam. Quando você, nessa relação, parte do pressuposto que cada um é diferente, você dá ao outro o direito dele ser o que ele quiser. Como dá a você o direito de ser quem você é. Que o grande problema do espiritualista materialista é que ele trabalha
como eu posso dizer, com um processo de que ele precisa se mudar, de que ele precisa ser diferente do que ele é. Mas não tem jeito dele ser diferente, porque quem é diferente é a mente, não é ele. E nem tem jeito de mudar ele mesmo. Olha, o que mais eu ouvi nestes 17 anos de conversa é: Joaquim, eu não consigo colocar em prática o que você fala. E eu respondo: nunca foi para você colocar em prática. Não no sentido de você se mudar, de você deixar de ser quem você é. O que você precisa colocar em prática é aprender a você viver mais facilmente quem você é. Esse é o grande problema que dificilmente o espiritualista materialista consegue a verdadeira felicidade. Porque ou ele consegue o sofrimento se acusando, ou quando a mente muda, ele diz que muda, aí está vivendo o prazer, não a verdadeira felicidade. Então a ideia de que cada um é um, é preciso para isso. Para primeiro, você não culpar os outros. E segundo, para você não se culpar do que você é. Sabe, você é você. E esse você que é você, não é você. É só a vida. É a vida que é. Quem você pensa que você é a sua vida. É você, enquanto participante de atos, e você, enquanto razão racional e razão emocional. E como você não tem domínio sobre a vida, já que ela é a prova, você não tem como mudar isso. Se mudar, foi ela que mudou, não foi você. E aí você acha que você mudou e continua na mesma coisa, só trocou os nomes. Esse é o primeiro ponto. Se você identificar que cada um é cada um, e cada um vai agir de acordo com a sua natureza, você não consegue ter benevolência, indulgência e perdão pelos outros, nem por você. Que é fundamental. Porque não adianta nada você buscar a elevação espiritual a partir, ou a felicidade, a partir da autoacusação. Então o espiritualista, ao invés de se ver como errado, ele se vê como perfeito. Ele não quer se mudar. Ele não luta para se mudar. Pelo contrário, ele luta para não se culpar, nem se vangloriar do que ele é. Sem isso, ou é fazer ou é dor. Não tem jeito. Ficou claro? Segundo ponto. Você é você. Único. Mas não itável. Eu já fiz uma questão para esse moço, hoje para ajudar ele. Um bom trabalho para você aprender a viver feliz com você mesmo, não importa qual seja a razão racional ou emocional que exista, é você voltar ao passado. É você ir lá no seu passado. Não o ato, não o acontecimento, mas ver quem era você no passado. Sabe, quando você tinha 20 anos, 25, 18 anos, o que você pensava da vida? O que você queria para a vida? O que você achava certo?
O que você achava bonito? O que você achava feio? Tente relembrar lixo. E agora observe você de hoje. Veja a diferença. Eu nunca imaginava que chegaria a esse ponto. Nunca. Veja a diferença. Veja o quanto, como era você, quem era você e quem é você hoje. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer para você? Quando você observa que você já foi uma pessoa e hoje é outra. Impermanência? Que você vai ter outra amanhã. Assim como você não é mais aquela pessoa que você era e é outra hoje, amanhã você vai ser outra. Porque o mundo é totalmente impermanente. Tudo muda, você muda. E isso é uma outra arma muito grande para o espiritualista e espiritualista. Por quê? Porque ele compreende que ele não precisa se apegar a quem ele é hoje. Mesmo que, digamos, a mente diga que ele é errado por ser do jeito que é, ele não precisa se apegar a esse fato de ser errado e lutar contra ele mesmo. Por quê? Porque amanhã ele pode ser diferente. Sabe, essa ideia de que cada um é um, mas que cada um é um a cada momento, ajuda muito para você lidar com as emoções, para você lidar com as razões guiadas pela mente. Na hora que você entende que você vai se mudar amanhã, que você amanhã vai deixar de ser quem você é, a vida fica mais fácil de viver o hoje. Quando você trabalha com a ideia de que você é assim, não está assim, é assim, você automaticamente toma partido. Sou contra ou a favor do jeito que eu sou. E aí você ou luta ou aplaude, tem golha com você mesmo. Nenhum dos dois leva a lugar nenhum. Só quando você aprende a viver com você do jeito que está, naquele momento em harmonia, é que consegue a felicidade. Esse é o segundo aspecto para aquele que quer buscar o espiritualismo puro, que quer ser espiritualista, que quer trabalhar o seu lado espiritual. Primeiro, ele trabalha na ideia de cada um ser um. Segundo, trabalha com a ideia de que esse um que cada um é se modifica constantemente. Por isso, ele não precisa defender nem atacar nada, porque tudo vai mudar. Amanhã, tudo vai ser diferente. E ele espera o amanhã chegar, ao invés de querer mudar-se hoje. Ficou claro isso? Terceiro ponto. O que em você muda do jeito que nós falamos? Quem você era ontem e quem você é hoje. O que mudou? A percepção de enxergar o crescimento. A percepção de enxergar o crescimento. O enxergar o crescimento é um aspecto, eu estou falando em todos os aspectos, inclusive o material. Quando era novo, podia sonhar em ter uma família. Hoje você não quer nem saber de casamento. Amanhã pode ser que queira, de novo. O que mudou em você? Aquilo que forma você.
suas posses, paixões e desejos. O você de ontem tinha uma posse, queria ser, estar ou fazer alguma coisa. O você de ontem gostava de algumas coisas. O você de ontem queria algumas coisas. Que o você de hoje não quer mais, não gosta mais e nem quer fazer mais. Essa é a mudança que vai acontecendo com o ser humano ao longo dos anos. As suas posses, paixões e desejos vão mudando. Vão se alterando. O que ele queria antes, agora já não faz tanta diferença e mais tarde pode não ter valor nenhum. O que ele planejava para a vida dele, hoje já é completamente diferente. E amanhã vai ser mais ainda. É essa percepção que pode lhe ajudar hoje a ser feliz com você, sendo quem for. Por quê? Ajuda a gente a não se apegar a coisas que sabe que vão mudar mais à frente. Não é só não se apegar, que lhe ajuda a não lutar por coisas que amanhã você não vai querer. Quantas vezes vocês já lutaram para defender algo que queriam e até conquistá-lo, e de repente dizem, para que eu lutei tanto? Para que eu briguei tanto? Para que eu sofri tanto? Por isso, mas hoje eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Sabe, são armas que lhe ajudam a você viver com você do jeito que você é, a cada momento, sem entrar em guerra com você. Porque essa é a grande diferença entre o espiritualista materialista e o espiritualista espiritualista. O espiritualista materialista, ele faz guerra contra ele mesmo, para ser outra coisa do que ele é. Para viver outra razão, racional ou emocional, do que ele tem hoje. É o caso da moça que sofria por não ter um companheiro. Ela sofre por não ter um companheiro. Por causa desse sofrimento, ou por causa dessa posse de hoje, de querer ter alguém do lado, ela pode acabar pegando o primeiro que aparece, vamos dizer assim. E no futuro mostrar para ela que não adiantou de nada ter ninguém do lado. Porque não é a presença física, mas é o companheirismo, que pode ser que ela não tenha. Eu lembro que uma vez uma moça, conversando com eu, disse assim, Joaquim, eu queria tanto um companheiro, um amigo, que eu quero morrer para Deus poder me receber no colo dele. Eu disse, olha, você está apegada, tem que ter um companheiro. E diz que você está buscando esse companheirismo em Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, se aparecer um homem que lhe entenda, você renega até Deus por ele. Porque está preso aqui. Está preso tem que ter. E aí, se você pode arrumar um agora, e quebrar a cara lá na frente. Se o espiritualista é aquele que aprende a conviver com a vida, com os atos, com a razão racional e a razão sentimental em harmonia, sem lutar contra si ou contra o outro,
Ele precisa compreender que aquilo que ele quer hoje não é o que ele vai querer amanhã. Que aquilo que ele acha certo hoje não é o que ele vai achar certo amanhã. Para isso, basta você voltar lá no seu passado e ver o quanto você mudou. O que você acreditava e o que agora você não acredita mais. O que você queria fazer e agora não quer mais fazer. É a única forma de você, sabe, dizer, está querendo agora, que queira. Eu não vou entrar nessa, porque senão amanhã muda o querer e eu vou de novo cair. Sem alterar o que quer. Porque quem quer é a vida, é a razão, é a mente. Não você. Ficou caro isso? Agora, quarto ponto. A razão quer alguma coisa. A razão acredita em alguma coisa. A razão tem paixões positivas ou negativas por alguma coisa. Como é que ela expressa essas coisas? Como é que ela expressa as suas posses, as suas paixões e os seus desejos? Se cada um está trabalhando a sua própria cabeça, está vendo que eu estou falando exatamente o que disse para um e para outro. Exatamente. Como é que ela expressa isso? Mas ele faz exigências internas. Através de normas e regras. O bom é isso, aquilo é mal. O certo é isso, aquilo é mal. Uma série de reguinhas que dizem que tem que ter para ser, tem que ser para ter, é isso que tem que precisa ser feito, aquilo que é preciso ser feito, tudo moldado de acordo com as posses, as paixões e os desejos. Concorda comigo? Se isso é verdade, o que acontece com essas regras? Mas mudam. Cara, se o ser humano é impermanente e vai de sempre se mudar, e se as regras, e normas e regras, são criadas para as suas posses, sustentar as suas posses, paixões e desejos, elas se alteram com o tempo. E isso também é fundamental. Por quê? Porque a mente não vai parar de julgar a vida. Racionalmente e emocionalmente. Racionalmente, certo e errado. Emocionalmente, tendo prazer ou dor. Não vai, porque ela trabalha assim. Agora, você, quando não compreende o que é material e o que é espiritual, você acaba tornando absoluto o que é relativo. Ou seja, fazendo de uma regra que vai mudar amanhã algo que seja eterno e que jamais será. Você acaba defendendo regras que você hoje dá uma importância muito grande, mas que no futuro não terá importância para vocês, como muitas já tiveram e hoje não tem mais. Não sei se vocês lembram, se já ouviram, lembram não que não tiveram lá, mas na conversa no Pili, não sei o que, lá no meio do morro, isso. Eu deixei uma pergunta no fim do primeiro dia. Quem autorizou tomar
cerveja aqui enquanto eu estou falando. Eu lembro. E a minha resposta foi, quem quer beber? Por quê? Porque por mais que você entenda que uma palestra espiritual não é lugar para se misturar com bebida, se você gosta e quer beber, você vai criar uma regra e vai dizer que é certo. E se você entra nessa história da mente, e alguém diz que não deve estar bebendo, ou alguém critica o fato de você estar bebendo, você vai se defender. Vai tentar provar que você está certo. Só que essa pessoa pode ir lá na frente compreender, por A, B ou C motivo, mas por vida, compreender que não deve mais beber, e aí ele vai para o outro lado automaticamente. E não importa se você vai para um lado ou se você vai para o outro, ou enquanto prazer ou a dor. Não tem jeito. Porque o caminho é o do meio. Então esse é o quarto aspecto. Saber que cada um é cada um. Que cada um se transforma sempre. E que essa transformação altera as verdades de cada um. Quando você chega neste patamar de você ver você e os outros como fruto de um processo de mudança constante, diferente um do outro, você vai entrar em briga com você ou com o outro, para quê? Então, essa é a diferença entre o espiritualista materialista e o espiritualista. Um defende a luta contra você mesmo para causar mudanças em você, não respeitando a impermanência das coisas e tentando forçar para que se cumpra determinadas regras de certo. Enquanto o outro compreende toda a dinâmica da vida, porque o que nós conversamos é dinâmica da vida, compreende toda a dinâmica da vida, e aí vive ao que a vida lhe apresenta naquele momento, sem julgar se está certo ou se está errado. Este é o que nós podemos chamar do ideal de felicidade. É aquele que entende essa dinâmica da vida, é aquele que vê cada um diferente um do outro e que cada um sofre processos de transformações não controlados por ele. E que a cada fase do processo tem um código de normas que ele busca defender. E ao saber que, como este processo não acaba aqui, mas vai continuar o resto da vida, ele consegue viver o que está sendo apresentado no momento, sem se prender ao que ele é naquele momento. Esse é o verdadeiro liberto. Ele está liberto de tudo. Porque ele sabe, não porque ele se libertou, mas apenas porque ele sabe que este é apenas um momento que vai mudar, que vai ser tocado por outro momento, onde tudo vai ser diferente. E aí ele consegue viver o hoje pelo hoje, no hoje. É isso que eu venho tentando passar para vocês há 17 anos.
Sempre que eu falo no combater o ego, sempre que eu falo no lutar contra o ego, eu não lhe falo em mudança do ego. Eu não falo em você deixar de sofrer, eu não falo em você deixar de viver de um jeito. Quando nós falamos em não criticar o outro, eu não falo em você não ter o julgamento contra o outro. Eu falo sempre em você aprender a viver quando a mente cria essas coisas. E a vivência que leva à felicidade é atingida quando você consegue conviver com este hoje, sem estar preso ao passado, sem estar preso ao próprio hoje, sem estar preso ao futuro. Conseguir viver o agora, no agora, sem laços nenhum. Estou chovendo, o que eu posso fazer? Não tem jeito. Quem sofre é a mente. Eu não posso parar de sofrer. Então, só vou sofrer sem sofrimento. Vou ficar quietinho no meu canto, esperando o sofrimento passar para poder ir embora. Isso é o se libertar do sofrer. Agora, quem ainda imagina que com qualquer trabalho vai eliminar o sofrimento da sua vida, desculpa, ela está ainda sonhando com alguma coisa que é impossível. Porque na hora que você eliminar o sofrimento da sua vida, você não tem mais vida. Porque se naquele momento você está sofrendo, o sofrimento é sua vida. E você tem que viver. Viver sem sofrer. Tá certo, estou sofrendo, estou. E daí? O que eu posso fazer? O que você quer que eu faça? E não é retroalimentar, é mesmo, eu estou sofrendo, eu não peço, eu estou errado. Ou lutar contra. É este o trabalho que precisa ser feito. Perguntas. Eu fiz tanta pergunta hoje. Pode fazer mais, não tem problema não. Ele é longe, as perguntas são longas, as coisas conversam. Perguntei uma, Mário, o exemplo. Mas não tem nada a perguntar, porque as minhas coisas são coisas muito pessoais, que ele já falou sobre isso, não vai ajudar em nada você. De repente é vida. Ficou caro isso? Ficou demais. Ficou. Mostrou um caminho para trabalhar? Mostrou, tomara que eu nunca me esqueça. E por que eu estou falando isso hoje? Pode ser que a gente esqueça, né? A vida é impermanente. Sim. Isso é, vamos dizer assim, óbvio, né? Quando a vida mostrar, você lembra. Agora, por que eu estou falando isso hoje? Não sei. Porque tem muita gente ainda apegada a mudar a vida. Esse é o primeiro detalhe. Eu lembro da doutora do Bundinha, que eu, de logo no início, começando os trabalhos, comecei a falar que não era para mudar ato, mas para você mudar o seu sentimento com relação às coisas que estavam acontecendo, e ela queria que ele cortasse a grama da casa dela. E aí, depois de 2 meses, ela disse, ó, seu ensinamento não dá certo. Por quê? Porque eu mudei, não estou com raiva dele, mas mesmo assim ele não corta a grama. Esse é o primeiro detalhe. Tem muita gente que ouve nós, que segue nosso ensinamento, mas se pende a que eles produzam mudanças na vida e neles mesmos. E mudanças, não alteração, mas mudança para que ela
quer que se mude. Não é alteração nele, mudança nele, mas mudança nas coisas para que aquilo seja do jeito que ele quer. Quantas vezes, quantas pessoas já me disseram, Joaquim, eu estou tentando fazer, mas não consigo, eu vivo sofrendo. Que vai sofrer mais. Por quê? Porque quando você quer deixar de sofrer, você sofre quando não deixa. E aí sofre em dobro. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu estou falando. E o segundo motivo pelo qual eu estou falando é o que eu venho alertando. As coisas vão piorar. Não no sentido de falta de dinheiro, no sentido de passar fogo, não no sentido, nesse sentido. Não. Mas justamente no sentido de as suas regras e normas de hoje serem questionadas. Que vocês ainda não entenderam que o que marca e o que vai marcar essa transição não é físico, mas é justamente esses padrões que a mente vai velando de certo, que são julgados por ensinamentos e dados como errado, e que você não consegue se libertar, e que os outros continuam atacando exatamente ali. Sabe, me diga uma coisa que você não gosta, que você não queira que se faça. Deixa eu ver, não cumprir as normas constitucionais. Não cumprir a norma constitucional. Pode ter certeza que vai ter muita gente para você não mostrado a você que não está cumprindo. Já está tendo. Mais ainda, nossa. Que você não gosta de pessoas que seguem atrasadas. Você vai achar muito mais pessoas que chegam atrasadas. Que você não gosta de pessoas que fumam. Você vai achar muito mais pessoas que fumam. Sabe, isso é que é a marca da transformação. Essa é a chuva de pedra que está prevista no Apocalipse. É cada vez mais as suas convicções de hoje sendo atacadas. Para quê? Para ver se você se apega às suas convicções de hoje. E aí luta contra a vida. Por isso, e lá atrás, há muito tempo atrás, nós disse, o novo mundo nasce individualmente para cada um. E se isso é verdade, o processo de transformação é também individual. Ou seja, para você, são aqueles pontos que você não abre mão, que você continua preso ao padrão, à norma sua, que vai ser atacado. Não é de uma forma genérica para todos. É individual, a cada um segundo suas obras. A cada um segundo o que lhe é necessário. E quando atacar, ficar aborrecido, dizer, eu estou aborrecido, ninguém é culpado. Quando atacar, se a mente zelar o aborrecimento, você diga assim, tá certo, eu estou aborrecido, o que eu posso fazer? Nada. Eu não posso deixar de ficar aborrecido e eu não posso alterar os outros. Então eu vou esperar o aborrecimento ir embora. Que ele vai embora. Agora você fica lutindo. Sabe, aquela pessoa é isso mesmo, chega atrasado toda hora. Será que ela não sabe que existe relógio? Será que você vai alimentando a própria contrariedade? É este detalhe que vocês não estão percebendo no mundo de hoje. Você vive preso na sua vida.
A filha vive-peja na vida dela, ele vive-pejo na vida dele. Na vida, atos, fatos, acontecimentos. Mas não entendo que, não importa os atos da vida de cada um, elas são filidas em cima de ordenações. Não importa o que lhe causa mau humor, não importa o que lhe causa mau humor, não importa o que causa mau humor para elas. Tudo que causa mau humor a todos vocês são atos praticados contra essa ordenação, para sustentar as posses, paixões e desejos. É esse processo de ataque meticulosamente planejado dentro da individualidade de cada um, que serve como campo de provas para o espírito. Se ele vai defender o lado humano, ou se ele vai dizer, é assim, a vida é assim, eu sou assim, o outro é assim, vamos deixar para correr para frente para ver o que vai dar. Esse é o processo que vocês estão vivendo. Esse é o mundo de hoje. E aquele que ainda sonha com mudanças no mundo, sonha, você falou de Constituição, ainda sonha com um governo mais justo, ainda sonha com alguém que se preocupe com os pobres, ainda sonhe com alguém que vá trazer a justiça, vai cada vez sofrer mais. Para aquele que se preocupa com isso. Aquele que não se preocupa com isso será atacado em outro ponto. É esse o processo que vocês estão vivendo. É esse o processo desse mundo de transformação entre prova e expiação para a regeneração. Cada vez mais vai sendo pijado o dedinho de cada um para que haja a definição. Eu ainda acho que eu vou governar o mundo e vou ditar o que é certo aqui, ou eu vou entender que tudo isso é só para eu aprender a viver com aquilo que não quero, sem me machucar ou sem machucar ninguém. Um exemplo claro que você está falando, que acontece comigo, algumas matérias técnicas do meu trabalho, que coincidem com o que o governo está divulgando para a população, eu, por esse conhecimento, fico aborrecido por ver a mentira veiculada. Toda hora fico aborrecido. Então, é um exemplo claro do que você está falando. Isso, porque não é só você. Diversas outras pessoas sofrem a mesma coisa. Pode até nem ter o conhecimento técnico que você tem, mas tem a intuição de que aquilo, vamos dizer assim, não é para o objetivo que foi criado. Uhum. Sim, essas sofrem, mas essas estão deixando as suas provas. Tem outros que não estão nem aí, que estão aplaudindo tudo isso e que defendem tudo isso, mas estão sendo atacados por outro lado. Uhum. Então é sempre você com você. Nunca é você com o mundo. É sempre você contra aquilo que a sua vida cria, ou seja, atos externos, seus ou dos outros, e atos mentais, seus, a sua razão racional ou a sua razão emocional. O resto não tem a ver. Na verdade, quem é ele? A sua pergunta é muito difícil de ser respondida já que... Ele é quem você pensa que ele é. Isso. Então, se ele é quem você pensa que ele não é ele. Ele é quem você pensa. Então, ele, entre aspas, não existe lá fora para você, só existe aqui dentro. Então, é tudo aqui dentro. Que é muito diferente do que ele acha do que
sobre ele mesmo. Isso mesmo. E muito diferente do que qualquer outra pessoa acha sobre ele. Isso. Então ele é ele, para ele. E ele é cada um que cada um acha que ele é. E ao mesmo tempo não sou nenhum deles. E ao mesmo tempo não é nenhum desses. O você que é criado para ele está de acordo com as provas dele. O você que é criado para a sua namorada está de acordo com as provas dela. O você que é criado para você está de acordo com as suas provas. Complexo isso. Veja, não é complexo a partir do momento que você compreende que a vida é individual. Que tudo se relaciona com aquilo que é criado pela razão. Só isso. Só isso. E veja, essa não é uma questão, vamos dizer assim, que você vai conseguir se lembrar sempre, como você falou. Essa não é uma questão que você vai ter ao invés de ter a razão que tem hoje. Estaria mudando a mente. Isso não pode. Essa é uma questão para quê? Para que você acha que nós estamos falando isso? Sei lá, para que cada um tenha uma placa de indicação, como o senhor mencionou hoje de manhã. Não. Acabei de dizer. Isso não vai mudar sua mente. Ou seja, você a partir de agora sabe que você precisa, a vida é só você por dentro, que você precisa vencer você, e isso vai estar presente no seu mundo mental a todo momento, não vai acontecer. Então, para que eu estou falando isso? Para que esses 17 anos de trabalho? Para que? Boa pergunta. Curioso. Essa é uma coisa que, se vocês fossem realmente racionais, ou se vocês raciocinassem livre e espontaneamente, deveriam se perguntar. Se nada disso vai mudar a mente, por que eu vou ouvir isso? Por um momento de sofrimento. Isso não é uma coisa para mudar o seu jeito de agir ou para mudar o seu jeito de pensar. Mas é para naquela hora que você está sofrendo, dizer, peraí, sofrimento é antinatural. E eu não quero. Então eu preciso sair dele. Eu preciso me libertar dele. Essa é a razão de todos os ensinamentos. É fazer, vamos dizer assim, tocar uma campainha para na hora que você estiver vivendo o sofrimento, ter a placa indicando a saída. Deixa eu ver se eu fiz me compreender. Ele não vai mudar o seu modo de pensar. Você vai continuar sofrendo. Só que na hora que vem o sofrimento, pode tocar uma campainha e você dizer assim, opa, eu tenho um jeito de acabar com isso. É esse o trabalho. Sabe, quem ainda espera que com um conjunto
de ensinamentos ele vai mudar os seus jeitos de pensar, os seus jeitos de viver, os seus jeitos de compreender a vida, fica perdido, porque chega na hora não lembra. E essa companhia é, digamos assim, dada pela mente, dada pela vida, de acordo com o seu merecimento? Não, essa campainha só vai soar na hora que você realmente disser para você que não quer sofrer. Que não é natural e normal sofrer. Na hora que você traçar como objetivo da sua vida não sofrer. Aí que vem o merecimento. Quando você bate a porta, ela vai se abrir. Isso, basta que eu abrirei. Enquanto você não colocar como objetivo primário da sua vida o não sofrer, você vai sofrer. Quando o sofrimento vier. Quando você colocar o objetivo de não sofrer, mas colocar de forma consciente, colocar de forma absoluta que o seu objetivo é não sofrer, a campainha toca. E aí você reconhece que está em sofrimento e pode trabalhar. Mas isso já aconteceu algumas vezes, né, com a gente. Já, com certeza já aconteceu. De algumas vezes. Mas ainda não aconteceu muitas vezes. Porque muitas vezes vocês estão num momento com outros objetivos. Que não sofrer. Vocês estão com o objetivo de fazer uma coisa, vocês estão com o objetivo de que o outro faça alguma coisa, vocês estão com o objetivo de conquistar alguma coisa, vocês estão com o objetivo de se divertir, diversos outros objetivos que não o não sofrer. Ela não muda o pensamento, a forma de pensar, porque é necessário que o sofrimento seja criado. Mas na hora que o sofrimento chega, aquele que está desperto, aquele que diz, o meu objetivo é ser feliz, toca a campainha e dispara. Caí nessa, tenho que sair dela. E aí ele vai conseguir se libertar. Mas na hora que você está dormindo e a coisa vai acontecendo, você embarca no sofrimento e sofre também. E esse disposto a não sofrer também não pode ser uma disposição por obrigação, né? Não, se você transformar isso numa lei, numa norma, você vai sofrer. Quando não conseguir. Então sabe, vamos dizer assim, bem pessoal, bem individual, que eu não quero sofrer. Eu vou fazer de tudo para eu não sofrer. E eu não me interesso por outra coisa, que não o não sofrer. Na hora que você alcança isso, você entra no processo, automaticamente, na hora do sofrimento, a campainha toca. E aí você diz, para, já chegou, a razão sofredora já chegou, a emoção sofredora já chegou, e aí é que você desperta. Não é para cortar o sofrimento, é para não sofrer quando o sofrimento chegar. Um exemplo como de alguém que morre, assim, Joaquim. Como é que seria na prática isso? Esse é um exemplo muito drástico e para você muito difícil, porque é definitivo, né? Sim. Morreu, não tem mais jeito. Mas vou dar um exemplo na hora que sua namorada faz uma coisa que você não gosta. Sim. Se você não estiver atento, você vai brigar com ela. Por quê?
Porque você entra naquele momento esperando convencê-la a não fazer mais. Se você entrar com o objetivo de não sofrer, quando o que ela fizer razão, causar sentimento, sofrimento, emoção, você fala, eu preciso trabalhar isso. E aí a razão vai continuar trabalhando para que ela não faça mais e você vai começar a conseguir se libertar daquilo e não sofrer. Sabe, não vai mudar o que você fala, não vai mudar o que você faz, não vai mudar nada. Nem vai mudar, acabar o sofrimento que vai vir. Só que aquele sofrimento não vai lhe fazer sofrer. Porque uma coisa é o sofrimento que há do lamento. Outra coisa é o sofrer por causa do sofrimento que há do lamento. Você se deixa levar pelo sofrimento que é lamento que é. Compreendido? Entendi. Tomara que a gente fique com isso gravado nessa mente. Não vai ficar. Eu sei. Não vai ficar. Lascou-se. O que você precisa é, fala, eu sou materialista ou eu sou espiritualista? Só isso. Na hora que você tiver essa definição, todo o processo acontece. E volto a repetir o que eu disse para você. Não é ser materialista no sentido de coisas materiais, de armas. É materialista no sentido de ainda querer ser materialmente, racionalmente, alguma coisa. Diferente do que é. Diferente do que é. Raciocinar do ponto de vista humano. Sempre que você entrar numa discussão materialmente, numa discussão que eu estou falando é até com você mesmo, né? Não é com os outros. Numa situação materialmente, você vai estar eu fazendo dor. Não tem jeito. Porque essas regras vão se sobrepor. E se você está materialmente, você vai acreditar nela. E aí, quando o sofrimento vier, a campainha não toca, você não consegue se libertar dela. Ficou calmo? Ficou calmo? Este é o momento de hoje. Esta é a dinâmica da vida. E agora, a partir disso, neste momento que a campainha tocar, se tocar, é só fazer o seu trabalho. Não importa qual seja o assunto, qual seja o tema da vida. É sempre trabalhar na questão do ser único, cada um é um, é o único que não é estável, porque as coisas mudam, a impermanência existe, e que entender que a cada momento você é um, possui um código de normas, e que se sofre é apenas porque este código de normas foi apontado. Na hora que compreender isso e dizer, deixa a vida correr, eu vou ficar aqui do meu lado. E a vida vai correndo, e a mente vai criando, e a mente vai dando sofrimento, e você vai passando entre o sofrimento e o prazer, entre a dor e todas as coisas de uma maneira estável. Só isso. Até acabar. Até o dia que você sair daqui. E pode ser que com isso a gente
tenha, digamos assim, mais energia de viver, menos cansaço de vida. Veja, ninguém tem cansaço de vida. Nem cansaço por atividade física, nem cansaço de estar vivo. Na verdade, o que as pessoas alcançam é o saco cheio de estar vivo. Este cansaço que você falou, eu diria que ele é muito mais. Você está cansado das coisas não darem certo. Já reparou que só chega este cansaço da vida aqueles que passam por muitas contrariedades na vida? Aquele que a vida lhe sorri, que tudo que ele quer acontece, que as coisas vão passando, não tem cansaço da vida. Por quê? Eu tenho prazer com a vida. Porque eles estão sendo satisfeitos. Então, o cansaço da vida, ele existe quando você não tem mais satisfação com a vida. E quando você não tem mais satisfação com a vida? Quando você ainda espera que a vida lhe satisfaça. Aquele que não tem expectativa de ser satisfeito pela vida, ele consegue viver a vida sem cansaço, também sem euforia, sem essa vida maravilhosa. Consegue viver a vida em paz, tranquilidade, harmonia. Então não é que isso vai lhe dar mais energia para viver. Um trabalho desse, o que faz é lhe tirar essa cobrança da vida lhe satisfazer. E com isso a vida fica mais fácil, mais simples. Não melhor, mais fácil, mais simples de ser vivida. Mesmo com os problemas que todos têm. Então não vai lhe dar mais de tirar o cachaço da vida. Vai lhe fazer viver a vida sem cachaço. Que é diferente. Compreendeu? Compreendi. O cansaço é criado por nós mesmos. O cansaço é o fruto da contrariedade. Ao contrário, o cansaço é não o fruto da contrariedade, mas a vivência de não alcançar as expectativas que você tem da vida. Aí, de tanto não alcançar a expectativa, você se cansa. Isso é isso. Aqueles que se dizem de saco cheio da vida, que querem bola, que não aguentam mais, são aqueles que ainda esperam que a vida seja de algum jeito. Então o problema não é a vida, porque não existe vida de ninguém que satisfaça você 100%. Satisfaça de você, que eu digo, a cada um, 100%. O que existe é uma vida que é feita de alternâncias, onde um momento está tudo bem, outro momento está tudo mal. E que você precisa aprender a viver essas alternâncias sem alternar-se. Aceitando tanto o momento bom quanto o momento ruim, de uma forma só, que o que nós chamamos de equanimidade. Aí você não tem cansaço da vida. Compreendeu? Compreendi. Ficou claro? Ficou bem claro. Pode fazer pergunta? Pode. Mística? Pode. Vai lá. Encheu uma outra tabela para nós e o copo d'água, por favor. Eita, sal grosso.
Porque se eu falo do Exército de Marinha, 11º Batalhão, e aí, como todo batalhão, só fazendo analogia, tem os papéis, cada um tem um papel lá dentro, tem o comandante, tem vários outros tipos de papel. Pois o papel do espírito que o Joaquim ia vir aqui e passar seu alto-falante de uma série de ensinamentos. Perfeito. O papel de Maria ser a comandante, o papel de não sei quem, não sei de que lá. E o nosso papel, qual é? De guerreiros. Como é o papel de todos. Não importa se você é comandante ou se você é comandado. Dentro de um batalhão, de um exército, todos têm que ser guerreiros. Não que eu estou falando que o nosso seja menos importante, mas é porque... Sim, eu estou compreendendo. E eu estou querendo justamente lhe mostrar de, como você falou, de dentro do... Está aqui neste bolso. De dentro de um exército, você tem uma coisa chamada hierarquia. E uma hierarquia que concede poder. Certo? Então você tem aqueles que comandam e aqueles que são comandados. Quando você pensa num exército que não é material, você tem que compreender que essa hierarquia, ela existe, mas não é uma hierarquia, vamos dizer assim, que é conseguida. Ela é uma hierarquia que eu diria assim, natural. Uma hierarquia concedida é aquela que diz para você, você é um general. Por ser general, você tem essa e essa obrigação e você tem essa e essa vantagem. No exército, numa falange espiritual, no exército espiritual, como essa hierarquia, ela é de moral e não dada, ou seja, é algo que você reconhece e não algo que foi conferido a alguém, todos trabalham por uma coisa só. Sem poder, sem distinção de classe. Então, por isso eu lhe respondi, num exército espiritual, dentro de uma falange espiritual, a posição de todas é a mesma. A posição de todos é de guerreiro, de lutadores. Agora, dentro do próprio exército, um lutador reconhece a ascensão moral do outro e pede ajuda ou aceita a ajuda do outro, mas não porque o outro é maior, mas porque ele sabe que o outro pode ajudar e você precisa ser ajudado. Então não há cargos. O que existe é todos por um só objetivo. Todos lutam por um só objetivo. E todos batalham. Não é porque eu tenho a posição, tenho a função, a missão de porta-voz que eu te digo, não, quem tem que ir para a luta é você. Senão eu não receberia ninguém para dar conversa. Para conversar, eu diria, vai conversar com ele. Eu só transmito. Não é isso. E todos estão sempre envolvidos juntos nesse processo. E cada um pode fazer qualquer parte, desde que ele saiba que aquela parte é necessária para o bem do todo.